Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Não, calma aí. Eu sei que vocês estavam sentando. Vou esperar um pouquinho se acomodarem. 3, 2, 1. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. E como foi a semana de vocês? Boa Santa Páscoa, viver essa graça, uma Semana Santa. E como foi viver a próxima semana, após a Semana Santa? Como foi para vocês? Foi bem? Tranquilo? Continuaram na graça de Deus, como foi a Semana Santa, a principal semana do nosso ano? Parece que talvez deu uma... Mas, irmãos, por que eu já começo com essa pergunta? Porque nós iniciamos e vivemos a Semana Santa como uma semana maior e uma semana de graça. Mas não pode acabar ali. Nós precisamos vivenciar toda essa semana como a próxima semana, uma semana de graça, e a próxima e continuar. Então, que você possa, já desde o início, tomar posse disso, de vivenciarmos, assim como nós vivenciamos talvez, ou como é sugerido para nós, vivenciar a Semana Santa, da melhor forma possível, como uma semana de fato de graça, como uma semana daquela que a gente vive a dor, mas no final, nós vemos a alegria. A igreja nos convida a ver uma semana inteira após a Páscoa, vivenciarmos essa contínua alegria. Então que você possa tomar posse disso, de vivenciar as suas próximas semanas durante todo o ano, com essa alegria que vivenciamos na Santa Páscoa no domingo, de gritar um aleluia, Jesus ressuscitou. Amém? Amém. Para quem não me conhece, aqueles que conhecem também, não muda muito, me chamo João Paulo. Oi, João Paulo! Tudo bem com vocês? Tenho 27 anos. Só isso. Sou no grupo de oração há mais ou menos aí 8 anos. E é uma graça, assim, Deus sustentar, assim, ter uma comunidade. Muitos passaram por aqui, que permanecem como amigos. Outros ainda permanecem desde o início. Alguns têm mais que o dobro, né, nego, de período de grupo de oração. Mas que graça é estar na presença do Senhor todos os domingos enquanto grupo de oração, mas também permanecer a cada semana buscando a este Deus que nos sustenta, a este Deus que faz nova todas as coisas e nos convida nessa noite a uma vida nova com Ele. Venciamos a Semana Santa, não sei como foi a quaresma de vocês, mas a minha quaresma foi cheia de altos e baixos, dos propósitos que eu tinha colocado para a minha vida, dos desafios talvez ali de penitência. Não consegui cumprir todos, não consegui fazer tudo aquilo que eu tinha proposto a fazer, mas eu sei que diante daquilo tudo, vendo agora como foi essa quaresma, o Senhor moldou em muitas áreas da minha vida. Claro que tem muito a moldar ainda e muito a fazer, mas principalmente a olhar para um lugar que eu estou todos os dias, onde era o local onde eu buscava vivenciar basicamente todas as penitências de quaresma, que era o meu quarto. Desafios que envolvia dormir, de orações. Mas o porquê que eu estou falando do quarto? Porque neste primeiro momento eu queria convidar você a lembrar do seu quarto. Bem na memória, quando você saiu da sua casa, como estava o seu quarto? Talvez bagunçado, talvez arrumadinho, não sei como que é o quarto de vocês. Mas nesse primeiro momento, lembra como que estava o seu quarto. Como você deixou ele. Agora eu convido você a fechar os seus olhos. Coloque você está aí no seu quarto. Vai lá, apaga as luzes, deixa tudo escuro. Fecha as cortinas. Seu quarto está todo escuro. E nessa escuridão é quando você não enxerga nada. Onde você só tem a oportunidade de olhar para si mesmo, para dentro de você. No local onde é o seu local de intimidade, que é o seu quarto.
Ali você pode ser você mesmo. Aí, neste lugar onde você está, você é você mesmo, sem máscaras, sem querer fingir que é alguém que você não é. Este lugar. E nesse momento onde você está parado, no seu quarto, sendo você mesmo, não sei como você se vê neste momento, o Senhor Jesus, Ele adentra o seu quarto, iluminando todo o ambiente. E neste momento eu convido você, aí no seu quarto, a olhar para Jesus. Deixe com que Ele adentre ao seu quarto, ao seu coração e à sua intimidade. Ali é só você e Ele. É só a sua intimidade. É só aquilo que é a sua verdade com Jesus. Quantas vezes na nossa vida nós não deixamos com que Jesus adentre a intimidade do nosso coração? Quantas vezes nós deixamos Jesus ficar com tudo, menos com a nossa profundidade, a nossa intimidade, aquele que nós somos de verdade? Meus irmãos, convido você a abrir seus olhos. Eu não sei como foi a experiência, como estava o seu quarto, como foi se encontrar com Jesus e ser verdadeiramente com Ele. Mas o Senhor, Ele nos convida a dar um passo nessa noite de se encontrar com Ele e deixar com que Ele adentre na intimidade do nosso coração. E por que o quarto? Porque o quarto talvez é onde nós somos verdadeiramente nós. Talvez é o nosso refúgio, quando eu não sei o que fazer, talvez no desespero eu corro para o meu quarto, tranco a porta e ali eu sou eu mesmo. O quarto, por muitas vezes, é o único lugar onde nós conseguimos ser nós verdadeiramente, de verdade, assim, por inteiro. Onde nós podemos nos entregar para o Senhor. Mas quantas vezes nós não temos deixado o Senhor adentrar ao nosso secreto? Enquanto na animação aqui, durante a condução, o Senhor, na música, falava assim: Pai, estou buscando o secreto. Mas será que nós temos deixado com que esse Jesus, esse Pai que você está buscando, esse secreto, adentre ao secreto do teu coração, a sua intimidade, para que Ele possa fazer a vontade dEle na nossa vida? Talvez nós deixamos em algumas partes, não deixamos tudo. E nós não entregamos a nossa intimidade para o Senhor. Quantas vezes nós temos tentado mentir para o Senhor, achando que nós somos os espertos, mas Ele sabe de tudo. Como nós vamos mentir para aquele que sabe de todas as coisas? É necessário adentrar ao quarto, a intimidade, deixar com que o Senhor adentre ao nosso coração. Meus irmãos, esse tempo que nós vivenciamos da quaresma, como eu falei, foi o período onde todas minhas penitências, ou a maior parte delas, era dentro do meu quarto. E aí eu pude perceber o quanto talvez eu não tenha deixado com que Jesus adentre na minha intimidade e ali fazer morada dentro do local onde sou apenas eu. E quando nós olhamos ali, nós acabamos de vivenciar talvez um período de maior profundidade no nosso ano enquanto igreja, na quaresma e na Semana Santa. Mas o Senhor, Ele nos convida a dar continuidade nesse passo a passo. Talvez você fez penitências na quaresma e na primeira semana você pensa assim, chutou o balde e largou tudo aquilo para trás. Não, já fiz os 40 dias, consegui viver todos esses dias sem um doce, e aí você foi lá, comprou 5 barras de chocolate e comeu no mesmo dia. De que valeu vivenciar 40 dias se restringindo para que na primeira vez você chute o balde e abandone tudo aquilo que você se propôs? Se a quaresma não gerou fruto, se a Semana Santa não gerou fruto no nosso coração, de que valeu vivenciar isso? Nós precisamos vivenciar com profundidade a Semana Santa, a nossa quaresma, por toda a nossa vida, por todo o nosso ano. Não são apenas 40 dias, mas é uma proposta de conversão e mudança de vida. De que adiantou vivenciar o tríduo pascal e na segunda-feira abandonar tudo aquilo que você propôs para a sua vida? De que valeu
Meus irmãos, enquanto o Senhor falava assim ao meu coração durante, em específico, sobre essa semana que nós vivenciamos, da oitava da Páscoa, de vivenciar aquilo que aconteceu e nós vivenciamos. No domingo nós viemos aqui e cantamos com muita alegria daquele que ressuscitou em nossos corações, daquele que ressuscitou e vive está, aquele que venceu a morte. Mas nós precisamos olhar e continuar na certeza que, como nós somos convidados a morrer para nós mesmos, nós também somos convidados a viver essa graça da paixão e ver a ressurreição. Nós precisamos acreditar nessa ressurreição e na alegria de estar na presença do Senhor, para que nós possamos entender ainda essa continuidade, de profundidade, de intimidade. Convido você a pegar a sua palavra de Deus, a sua Bíblia, lá no livro de Romanos, no capítulo 6, lá no versículo 1. Romanos 6, no versículo 1. Meus irmãos, se você não trouxe a Bíblia, convido você a trazer na próxima semana. Caso você não tenha a Bíblia, que você me procure no final do grupo, tá bom? Caso você não tenha, ninguém aqui tenha, você não tem Bíblia em casa, que você possa me procurar, que a gente vai providenciar uma Bíblia para você. Ninguém aqui pode ficar sem ter a palavra de Deus em sua casa. Então, se você não tem a palavra de Deus na sua casa, se você não tem, me procure, não tenha vergonha, me procure no final do grupo de oração. Nós vamos dar uma Bíblia para você, tá bom? Lá em Romanos 6, no versículo 1, vai dizer assim: então o que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, e na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos a vida nova. Se fomos feitos o mesmo ser com ele, por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja reduzido à impotência o corpo, outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, libertado está do pecado. Amém? Meus irmãos, aqui nesse trecho do livro de Romanos, da carta de São Paulo aos Romanos, vem nos falar sobre a morte e a vida com Jesus Cristo, como um processo de conversão, que é convite para nós durante a Quaresma. É o convite de fato que nós mudemos a rota e vivenciamos para o resto da nossa vida uma vida diferente, uma vida nova com Jesus. Mas nós precisamos dar passos a isso. Não dá para que quando nós olhamos, nós que já morremos para o pecado, como ainda poderemos viver nele? Se nós já morremos para o pecado, pelo aquilo que nós vemos na carne, como nós continuaremos vivendo com ele, nele? Nós precisamos ir de encontro, com um choque mesmo, lutando contra o pecado, contra aquilo que nos tira da presença de Deus. Se você nunca ouviu isso, saiba que o pecado, ele nos tira da presença dele. Não só isso, nos mancha, nos retira dessa graça. Meus irmãos, nós somos pecadores, precisamos reconhecer isso. Mas o que nós temos feito para lutar contra o pecado, contra aquilo que tem tirado, arrancado essa graça? Quantas vezes nós assistiremos a paixão de Cristo como um teatro simples? Quantas vezes nós passaremos uma Páscoa falando sobre
a ressurreição, morte e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo com mais uma. Até quando? O Senhor, Ele tem pressa pela nossa decisão, para que nós possamos vivenciar essa graça. O Senhor, Ele quer adentrar na profundidade, na nossa intimidade. O quarto é um local onde eu e você podemos ser nós mesmos e falar assim: Senhor, eu sou pecador, mas eu quero mudar de vida. Me dê vida nova pelo seu sangue derramado. Não dá mais para viver nesse pecado, porque não tem como viver um batizado continuar vivendo no pecado, na lama, sujo. É preciso com que nós vivamos uma vida nova com o Senhor. Ou viveremos Páscoa após Páscoa, Quaresma após Quaresma, sem verdadeiramente ter uma decisão da nossa vida e mudar a nossa vida com profundidade e intimidade com o Senhor. É um convite à mudança verdadeira de vida. Talvez você olhe assim e fale assim: beleza, João, lutar contra o pecado é fácil falar, é difícil fazer. Isso é verdade. Mas é uma decisão estar ali, na linha de frente. Estar todos os dias decididos a lutar contra os nossos desejos. Talvez seu coração diga: eu quero isso. Mas um coração que está voltado ao Senhor, ele fala assim: isso é de Deus? Será que Jesus, quando Ele derramou o seu sangue no madeiro, Ele queria que eu fizesse isso e tomasse essa decisão? Até quando nós passaremos sem vivenciar e sem lutar, sendo entregue a uma vida pecaminosa, sem nos decidirmos? Meus irmãos, todos aqui nós pecamos. Cada um tem as suas quedas. Mas nós precisamos tomar a decisão quando nós acordamos: hoje não. Hoje eu vou lutar contra o pecado, ele não vai me vencer. E se eu cair, eu vou continuar lutando, porque eu sei que o sangue que o Senhor derramou na cruz foi para minha salvação, e eu preciso me decidir cada dia mais por Ele, a uma vida nova com Ele. E quando nós vamos adentrando e continuando ali na palavra de Deus, ali no versículo 4 e o 5, ele vai dizer assim: fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Meus irmãos, a ressurreição é um convite a vivermos uma vida nova com o Senhor. Eu nem sei se você teve a graça de ir na Santa Missa neste final de semana. Ei, é o principal da nossa vida. Desculpa, se você precisar faltar no grupo de oração para ir na missa, a missa é o principal, o grupo de oração, ele não importa, mas sim a Santa Missa, que é um lugar onde nós nos reunimos em comunidade para vivermos juntos. Mas não adianta vir ao grupo de oração e não ir à Santa Missa, não vivenciar essa graça de todos os dias, vivenciar o sacrifício real ali no altar. Essa é a verdadeira alegria. Lembro muito bem na primeira missa do Padre Luiz, que era do grupo de oração, quando ele fazia ali toda a consagração, ele levantava tremendo assim, chorando, emocionado em vivenciar ali no altar realmente o sacrifício, a sua vocação, porque Deus transformou e deu vida nova a ele. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui, é isso que o Senhor tem a falar e fazer no nosso coração. Sabe, lá no teu quarto, é mudar a realidade da tua vida lá no teu quarto, na simplicidade, onde você pode ser você mesmo e falar assim: Jesus, eu não consigo sozinho, não dá, é difícil para mim, mas eu preciso da sua ajuda, da sua força. Me ajuda, eu não consigo vivenciar todos os dias aquilo que o Senhor me pediu, que é a Semana Santa, vivenciar a tua presença, mas eu quero ter vida nova, me ajuda. Por favor, me ajuda, Jesus.
E quando nós vamos continuando, vê ali na palavra, no versículo 5, vem dizer assim: se fomos feitos o mesmo ser com Ele, por uma morte semelhante à sua, seremos igualmente por uma comum ressurreição. Quando nós rezamos o creio, nós falamos que nós acreditamos nesta ressurreição, nós acreditamos na vida eterna, mas nós precisamos vencer essa vida nova, essa vida eterna, desde já, buscando incessantemente por essa graça. Meus irmãos, nós precisamos desejar essa graça. Talvez, quando estava rezando hoje, assim, mais específico, agora à tarde, o Senhor, Ele me incomodava muito no coração sobre como é formada uma pérola. Talvez você já viu em vários filmes, eu nunca toquei assim numa pérola de verdade, mas eu fui buscar assim como era formada a pérola assim. Estava rezando, o Senhor me incomodava muito forte sobre a formação da pérola. E aí buscando ali como que aquilo é feito, como chega aquele ponto. É natural? Será que do nada assim? Mas quando eu fui pesquisar, eu entendi o que o Senhor queria falar. A pérola, quando ela é formada, ela no início é um corpo estranho, como se fosse um mecanismo de defesa daquela concha, para que ela possa se proteger. Então, se entra uma areia, alguma bactéria, alguma coisa, ela começa a se defender. Então, aquele corpo estranho em atrito ali, ele começa a formar uma substância que ela faz e começa a fazer coisas em voltas e camadas para que aquilo não fira, não machuque ela. E nesse mecanismo de defesa, nós encontramos uma pedra tão linda, tão maravilhosa. Como um mecanismo de defesa, talvez com algo que causa atrito, algo tão belo é capaz de acontecer. Cada concha ali faz uma pérola diferente, específica, mas por meio de algo que no início foi dor. Talvez o pecado ele tenha te trazido tantas dores. Talvez ele cause, talvez não, tenho certeza que ele causa muitas feridas no teu coração, que talvez você nem perceba. Mas por meio de um mecanismo de defesa, onde o Senhor, Ele vem para cuidar de você, vem trazendo essa pérola preciosa, te envolvendo em camadas, para que você possa ter vida nova e ser diferente. Talvez um grão de areia nunca seria imaginado que se tornaria uma pérola, mas por algo que foi ferida. O Senhor talvez te trouxe aqui para moldar o teu coração e te trazer uma vida nova. Talvez lá no teu quarto o Senhor Ele quer te colocar camada por camada, forjar o teu coração e te dar uma vida nova. O João de 2017, que entrou por aquela porta, não é o mesmo João de 2025, e muitos aqui conhecem. O João que muitos não desistiram, não é o mesmo João de 2025, porque muitos cuidaram de mim e fizeram esse papel de colocar camadas, rezaram para que eu fizesse camadas, que o Senhor fosse moldando. Eu não sou uma pérola talvez tão bela assim, mas o Senhor tem forjado o meu coração para que algo melhor aconteça, assim como Ele tem a fazer no teu coração. A pessoa que está do seu lado, ele é uma pérola preciosa ao Senhor, mas é preciso dar este passo de deixar ser cuidado por Jesus, e vivenciar não apenas na quaresma, mas continuar vivenciando essa vida nova. Meus irmãos, é difícil a gente deixar ser cuidado. Talvez o mecanismo de defesa nosso seja se isolar. O meu é assim. Eu tento, quando algo está acontecendo comigo, talvez o mais difícil é você conseguir conversar comigo, de me encontrar, de saber aquilo que eu estou passando. Eu não sei qual que é o seu mecanismo de defesa, aquilo que você faz.
Mas nesses últimos dias, talvez, todas as vezes até partilhando assim, vocês meio sorrindo, cantando, alegre, divertindo ali, como nós passamos aí um final de semana com os nossos irmãos ali, entre os meninos. Mas muitas vezes nós não sabemos aquilo que as pessoas têm passado. Muitas vezes nós não sabemos aquilo que nós temos vivenciado. Meus irmãos, as últimas 2 semanas, inclusive a Semana Santa, emocionalmente e mentalmente foram as piores semanas dos últimos anos para mim. Ao ponto de chegar e, como raramente eu consigo fazer, de falar assim: eu não estou bem. Eu cheguei ao ponto de não querer conversar com ninguém. E às vezes me isolar é a pior coisa que eu faço, porque eu tenho uma comunidade que sempre reza e está comigo. Mas essas 2 semanas e vivenciar o Tríduo Pascal assim, não estando bem, foi muito difícil assim. Porque da mesma forma que foi um dos melhores da minha vida, assim, foi mentalmente, emocionalmente, eu não estava bem. Ao ponto de não querer falar com ninguém, nem com a minha namorada, nem com a minha mãe, com ninguém mesmo. E muitas vezes as pessoas não sabiam o que estava acontecendo comigo, porque eu não deixava ser cuidado, não queria vivenciar essa graça da vida nova com o Senhor. E lá no meu quarto, onde o único lugar que eu poderia ser eu mesmo, eu deitava, chorava, me isolava, para talvez chegar aqui e parecer ser forte. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós não seremos fortes e conseguiremos vivenciar essa graça da vida nova assim, em plenitude, porque emocionalmente e mentalmente nós não estaremos bem. Mas no momento de oração assim, o Senhor moldava e mudava muito o meu coração. O Senhor usou de outras pessoas para falar assim: João, nós estamos com você. Na reunião de núcleo dessa semana, a Raquelzinha falava assim: João, você conseguiu responder todas as perguntas que envolviam o grupo de oração, só uma que você não conseguiu responder. João, você está bem? Meus irmãos, é esse o jeito que eu estou nesse tempo. Talvez, aparentemente, para as pessoas acham que está tudo bem, nem tudo está bem. Mas eu sei que quando eu olhei nessa semana, nesse domingo é dia de Jesus misericordioso, e o quanto Ele foi misericordioso durante todos esses dias com a minha vida. Mesmo me isolando, Ele não me deixou sozinho. Ele fez com que as pessoas buscassem e alcançassem o meu coração. Sabe aquela pérola que talvez o pecado tenha incomodado, tem trazido na concha que é o seu quarto, a sua intimidade? Eis o tempo de uma mudança de vida. Deixar ser moldado, deixar ser forjado, formado por Ele. Porque é pela ressurreição que nós cremos numa vida nova. Pela morte, mas sim pela ressurreição, de ter uma vida nova. Eu posso não estar bem, mas eu creio que o Senhor tem algo novo para a minha vida, assim como Ele tem para você também. O Senhor, Ele quer ressurgir em nossos corações e trazer vida nova para um ano inteiro. Talvez o seu coração não seja se isolar. Talvez você queira se isolar e queira falar assim: eu sou forte, eu consigo sozinho. Mas aí, desculpa, principalmente para os homens, nós não aguentamos tudo sozinho. Saiba disso. Talvez seja difícil partilhar com as pessoas que estão ao seu lado. Mas nós não precisamos ser os fortões, aparentar aquilo que nós não somos. Nós passamos dificuldades, tristezas, mas nós precisamos cuidar também, porque o Senhor cuida de nós. E a certeza de uma vida nova está na ressurreição daquele que se entregou por nós numa cruz, mas vem trazer vida nova. É isso que nós vamos cantar. Aquele que venceu o mundo, venceu a morte, mas vivo está, porque a ressurreição vive em nosso coração e o Senhor Jesus precisa viver em nós. É isso que nós precisamos viver nessa noite.
uma decisão de vivenciar uma vida nova a partir de hoje. Jesus, tende misericórdia do meu coração e me traga vida nova. Convido você neste momento, aí sentado ainda, a fechar os seus olhos. E com seus olhos fechados, que você possa novamente voltar ao seu quarto. Que você possa voltar ao seu quarto para se encontrar com aquele Jesus que adentrou. Um Jesus misericordioso. Um Jesus que quer cuidar de você. Um Jesus que quer moldar o teu coração. Nesse primeiro momento, só no teu coração. No teu quarto, você vai olhar para Jesus. Vai olhar para Jesus e contemplar a face dele. Esse Jesus ressuscitado. Olhe para ele. Olhe nos olhos dele. O Senhor nessa noite vem trazer vida nova aos nossos corações. Eu aqui fiz uma coisa que é muito difícil para mim, que é falar como verdadeiramente eu estou. Mas o Senhor nos convida nessa noite, diante dele, falar verdadeiramente como nós estamos, escancarando a nossa intimidade, rasgando o nosso coração. Por isso, meus irmãos, ainda olhando na face a face com o Senhor, eu convido você a ficar de pé. Ficar de pé e ficar com seus olhos fechados. Talvez ali, quando Jesus estava ali no quarto, você estava sentado, ajoelhado, não sei como você se sentia, olhando face a face com Ele. Mas que nesse momento você possa ser verdadeiramente